Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, para nesse conteúdo a gente falar sobre as últimas do mercado de transferências do Internacional, porque o Colorado promete uma nova investida por Matias Rojas e Agustin Martegani. O Inter não desiste desses dois nomes e eles podem chegar em um pacotão de reforços com o centroavante equatoriano Ener Valencia no meio do ano, em julho, aqui em Porto Alegre, para o Colorado. A gente também atualiza as últimas do mercado em relação às saídas. Afinal, o alemão tem proposta do Cruz Azul do México, vai se despedir do Colorado. O que falta para o Inter aceitar a proposta por Maurício? Eu te trago mais detalhes sobre isso e um reflexo do Grupo Colorado, que foi apontado por um olheiro do Manchester City que esteve em Porto Alegre. Eu tô te contando mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força, o teu like e a tua inscrição são gratuitos aqui no YouTube e dão uma força enorme aqui pro canal, então eu peço pra vocês, quem tá assistindo o conteúdo, gosta dos vídeos aqui e não é inscrito, te inscreve no canal, deixa o like que é muito importante, porque recomenda esse conteúdo para outros colorados e coloradas e pessoas que entram no YouTube. E quem quiser mandar o link aí para familiares, amigos, grupos de colorados e coloradas, fiquem à vontade. E claro que esse vídeo e todos os outros com apoio da KTO, a melhor banca de apostas do país. Tem o código DIAS que te dá 20% de free bet lá em KTO.com. Tu aposta na final do Campeonato Gaúcho, que é hoje, Grêmio e Caxias. Eu tô apostando em Grêmio campeão. Tem final do Carioca, Flamengo e Fluminense, eu tô apostando em Flamengo campeão, já tem uma vantagem de 2-0. Lá em Minas Gerais eu tô apostando no Galo campeão contra o América. Amanhã tem o Palmeiras, acho que vai dar o Palmeiras de Abel Ferreira contra o Água Santa e tu dá uma brincada lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar falando de mercado de transferências e o possível pacotão que o Inter pode ter no meio do ano. Isso porque o Inter não desistiu de dois negócios que havia tentado. Matias Rojas, meia paraguaio de 27 anos do Racing, que tem contrato até junho, pode assinar um pré-contrato sério de graça, essa é a tendência. Botafogo fez duas propostas que foram recusadas e o Atlético Mineiro também, por valores e também porque teria interesse de um clube árabe, mas que até agora não efetuou proposta pelo Matias Rojas. Até o momento que o Inter tinha era conversas com o staff. Nada além disso, nada avançado, uma negociação que já tinha se falado de valores ou algo do tipo, ou proposta do Inter de pré-contrato. Disso não teve nada, pelo menos até o momento, mas é um nome que, pela informação do Lucas Colar, e eu fui conversando com algumas pessoas nos bastidores e até ouvi algo nesse sentido de que o Inter pode tentar uma nova investida para o meio da temporada em relação ao Matias Rojas. Outro nome que o Inter não descarta é do Agustin Martegani, meia, barra segundo volante, barra meia, é mais de pena do que Alan Patrick, eu já falei isso várias vezes, vocês estão cansados de me ouvir falando sobre isso aqui no canal, mas jogador de 23 anos, argentino, destaque no São Lourenço, que teve uma lesão importante semana passada, mas é menos grave do que se imaginava. Ele teve uma lesão na partida do São Lourenço, após o fim das negociações com o Inter, ele teve um jogo lá pela Copa da Argentina, lesionou o tornozelo, saiu até aparecendo nos jornais, enfim, imagem nas redes sociais dele no hospital de cadeira de rodas, mas não era uma gravidade tão grande quanto se imaginava. O que ele teve foi uma lesão no tornozelo, fica 3 semanas parado, vai voltar antes, inclusive, do início da próxima janela. O que a gente já ouviu de algumas pessoas do Inter? Que esse nome, quem gosta muito é o Mano. O Mano quer muito o Agustin Martegani, queria muito, e por isso o Inter se frustrou tanto com ter feito duas propostas, o São Lourenço aumentado a pedida já depois de ter aceitado a primeira oferta, na segunda aconteceu a mesma coisa, eles aceitaram a oferta e aumentaram o valor. O Inter se incomodou com isso porque eles deram para trás de última hora depois de já terem aceito a oferta, o jogador queria muito vir para o Inter, isso eu confirmei com o staff do Martegani. Mas não se descarta uma nova investida para uma chegada no meio do ano, e aí o Inter teria um meia, que é o que o Inter busca principalmente no elenco, mais um meia além do Alan Patrick, e aí seria o Rojas, e o Martegani, que é aquele reserva do Depena que hoje o Inter não tem com as mesmas características, e até o Martegani tem as características do Depena e um pouco das características do Alan Patrick, até pode jogar nas duas, é bem verdade. Aí seria um pacotão de Rojas, Martegani e Valencia, que já está acertado para chegarem no meio do ano. O Valencia já está acertado, o Martegani pode ser que o Inter faça uma nova investida, o jogador quer vir para cá. A situação realmente mais difícil seria em relação ao Matias Rojas, tá certo? Lembrando que de mercado, Jean Dias deve chegar na segunda-feira, joga hoje a final do Gauchão. Gabriel Barros também vai assinar 4 anos de contrato com o Inter por 2,5 milhões que o Inter estará pagando ao Ituano por 50% do atacante de 21 anos. Só que daí a gente tem que lembrar, o Inter não se vive só de chegadas.
poderemos ter mais saídas. Sobre alemão, eu busquei atualizações e o que eu ouvi é que o seguinte, em relação ao Cruz Azul, neste momento não há proposta. Pode até ter havido um contato de fato, apesar do clube mexicano negar, o Inter não nega veementemente como eles lá no México, mas o que eu tenho é que a proposta de fato não foi feita, pelo menos até o momento, em relação ao Cruz Azul. Mas possibilidade de saída, ainda mais nesses valores, né? 4 milhões de euros ou dólares, nesse caso, né, do alemão, 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais. O jogador é a terceira opção aqui, né? Luiz Adriano, vai chegar o Ener Valencia para ser a primeira opção, então vai ser Ener, Luiz Adriano e alemão, e aí o Luca. O Inter, até o Pedro Henrique, aliás, pode até estar na frente do alemão, porque já jogou dessa forma e jogou bem, foi artilheiro do campeonato desta forma, tá certo? Bom, pessoal, em relação ao alemão é isso. Em relação ao Maurício, proposta de 7 milhões do Bragantino, 7 milhões de euros pelo Maurício agora, para comprar os 50%, seria 10 milhões por 80%, então seria 50 do Inter, 25 do Cruzeiro, que está sendo passado por uma dívida para o empresário do próprio jogador, que é o André Curi, e os 5 do Maurício. 30 então daquele lado, 50 do Inter, 80%, 7 milhões para o Inter, 3 para o André Curi e Maurício, e aí ficariam 10 milhões por 80%. A tendência é que avance no início da próxima semana, o jogador vê com bons olhos, porque o projeto do Bragantino é um projeto centrado para o Maurício ser titular, jogar de outra forma como camisa 10 e ser protagonista do projeto da Red Bull aqui no Brasil, tá certo? Sobre Maurício e alemão é isso. Eu quero fechar esse vídeo com uma história de bastidor muito legal, que diz um pouco do que é esse elenco do Internacional hoje. O que eu quero falar sobre isso, tá? Porque uma informação que a gente ouviu nos bastidores é de que após o Grenal que o Inter perdeu na fase de classificação do Campeonato Gaúcho por 2-1 lá na Arena, o Grêmio saiu na frente, o Inter empatou, depois o Grêmio fez o gol com o Carbajo no final da partida, nos acréscimos, tinha um olheiro do Manchester City que foi para a Arena para observar alguns jogadores. Eu não tenho informação se ele foi só para olhar jogadores do Inter ou também do Grêmio, mas eu sei que ele foi para olhar atletas do Internacional, não me confirmaram quais, e é uma prática recorrente de clubes europeus, mandam um olheiro aqui, vem olheiro do City, do Chelsea, enfim, do Barcelona, do Real Madrid, vão olhar diversos jogos, isso é totalmente normal, tá? Não quer dizer que esteja algo acontecendo, mas um olheiro do City veio para Porto Alegre e conversou com a comissão técnica do Inter, com algumas pessoas da direção e também com o técnico Mano Menezes após o Grenal. Uma pessoa do Inter ligou para esse olheiro, conversaram e tal, e dentro dessa conversa, o que o Inter ouviu desse olheiro? Vocês perderam e pagaram o preço de terminarem o jogo com Matheus Dias e Lucas Ramos em campo. E isso não tem a ver com a qualidade dos jogadores, tem a ver com serem dois jogadores jovens, que em um clássico, em um jogo importante, que tu vai para casa do teu adversário tentando vencer por ser um clássico por si só, tu termina o jogo com dois garotos entrando para solucionarem quando tu estava perdendo um jogo. Porque foi dessa forma, o Lucas Ramos e o Matheus Dias entraram quando o Inter estava perdendo no Clássico Grenal. E que o Inter teria levado um gol de treino. Primeira coisa que esse olheiro falou é, cara, vocês levaram um gol de treino. Não existe levar esse gol que vocês levaram do Carbajo na reta final do jogo, nos acréscimos, com o empate na mão. Vocês já estavam jogando para ganhar. Saíram perdendo, conseguiram empate, não pode tomar esse gol que foi um gol de treino. E ele ainda falou essa situação que mostra que o Inter tem muitos garotos no elenco. Isso é um diagnóstico do Mano, que já foi feito internamente, eu já trouxe aqui no canal para vocês e também diagnóstico da direção, e o Inter está tentando mudar isso, trazendo garotos, uma mescla de garotos com jogadores mais experientes. Tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.